Olá pessoal, estamos aqui agora. Vamos hoje na parte final de cinemática do nosso programa, tanto do programa do Enem quanto do preparatório para o concurso. Para quem ainda não me conhece, sou Jorge Amarajás, estamos aqui com a parte de física. Lembrando que a gente já está na nossa quinta semana e todas as aulas anteriores estão aí na nossa plataforma. Você que começou recentemente conosco, pode ir lá, acesse, assista às aulas. Fizemos já muitos exercícios, começamos lá com aqueles conceitos elementares de cinemática, velocidade, aceleração, trajetória, ponto material. Estudamos o movimento retilíneo uniforme, movimento uniformemente variado, vimos aquelas equações todinhas e vimos na última aula lançamento na vertical, tanto queda livre quanto lançamento vertical, e hoje nós vamos encerrar com movimento circular. Os movimentos circulares, e nosso programa pede especificamente movimento circular uniforme. Então nós precisamos conhecer alguns conceitos também. O movimento circular, o nome já está dizendo, é aquele que a trajetória será uma circunferência. Então existem vários movimentos que a gente pode dar o exemplo na nossa vida cotidiana, na prática. Imagine, por exemplo, uma roda gigante. Você está numa roda gigante, você está desenvolvendo um movimento circular, né? A roda de um carro, de uma bicicleta andando, com certeza também é um movimento circular. Se você amarra uma pedra na ponta de uma corda e gira, essa pedra também está fazendo um movimento circular. Então, o movimento circular são aqueles que você tem uma trajetória numa circunferência. E a gente precisa conhecer alguns conceitos elementares, como, por exemplo, o espaço angular. O espaço angular. Vocês lembram do espaço linear? Quando a gente começou a falar de cinemática, nós falamos que o espaço era exatamente aquelas sucessivas posições que eram ocupadas na trajetória. Quando você interligava todos os pontos, você tinha a trajetória. E o espaço era exatamente essa distância que o móvel ou o ponto material percorria num determinado intervalo de tempo. E nós vamos fazer aqui uma analogia com o espaço angular, porque ao invés do espaço linear, nós vamos usar o ângulo. E quando os móveis descrevem trajetórias circulares, podemos determinar suas posições por meio de ângulos centrais. Nós vamos chamar esses ângulos de θ. Você pode chamar de alfa, de φ, de gama, do que quiser. Eu vou chamar eles aqui de θ, uma letrinha grega que está representando para nós um ângulo. E no espaço, no lugar do S, que era que nós utilizávamos lá no movimento linear, aqui nós vamos usar o θ, que é o espaço angular. Você tem aí um desenho, eu não vou fazer ali no quadro porque já está aí para você. Esse desenho ele mostra exatamente um ponto P que se desloca da posição O para a posição P. E ele, ao longo dessa trajetória, que é uma trajetória circular, porque aqui é um arco de circunferência, e ele descreve nessa trajetória de O até P um espaço angular θ. R é o raio da trajetória. Como é uma trajetória circular, tem o raio, que é a distância do centro até o ponto lá da trajetória. Então, P é a posição do móvel em cada instante, S é o espaço linear, θ é o espaço angular. Esse espaço ele é medido em radiano. Vamos nos acostumar com isso. Lembrem que lá o espaço linear podia ser medido em metros, podia ser medido em centímetro, milímetro, quilômetro. No Sistema Internacional de Unidades, nós utilizamos o metro. O metro é a unidade de comprimento, de distância no Sistema Internacional. E aqui o espaço angular ele é medido em radiano. Também nós podemos medir em graus. Nós estamos acostumados muito em graus, dizer, olha, um ângulo de 30 graus, 45 graus, 180 graus, mas nós podemos utilizar também o radiano. Por exemplo, 180 graus equivale a π radiano. Π é uma letrinha grega que representa um valor, é uma constante, uma das principais constantes da matemática, que vale 3,14, ou seja, um número, um bocado de números. Normalmente nós adotamos 3,14. Então, 180 graus equivale a π radiano. Uma volta completa, ou seja, 360 graus, são 2 π radiano.
Então, esse θ é medido em radiano. E R é o raio da curvatura. Então, o espaço S, que é o espaço linear, ele tem uma relação com o espaço angular. Ou seja, vou colocar aqui no quadro para a gente não esquecer. O espaço linear é o espaço angular vezes o raio. Esta é a relação que nos permite converter do espaço S para o espaço angular θ, a partir do raio. É por isso, inclusive, você já deve ter estudado na matemática, que o comprimento de uma circunferência, que é exatamente essa distância toda que se um móvel for fazer essa trajetória numa circunferência toda, o comprimento da circunferência, lembre lá, você vai estudar isso e ainda não estudou, é 2π vezes r. Ou seja, o que é o 2π? É o ângulo que forma uma volta completa, ou seja, 360 graus ou 2π. 2π vezes o raio r, ou seja, o ângulo todo, θ, que foi uma volta completa, vezes o raio r. Por isso que o comprimento da circunferência é 2π vezes r. Então está aí, primeira relação para a gente não esquecer. Nos movimentos circulares, nós precisamos conhecer algumas grandezas, tá? A primeira delas é a velocidade angular. Vocês lembram do que nós falamos de velocidade linear? A velocidade, ela media a rapidez com que o espaço varia. A velocidade linear foi a nossa primeira aula. Velocidade mede a rapidez com que o espaço varia. E nós aprendemos que a velocidade linear média ela é definida pela variação sofrida no espaço dividida pela variação de tempo, ou seja, ΔS sobre ΔT. A velocidade angular, ela mede a rapidez com que o ângulo varia. Então, é só substituir o V pela velocidade angular, que nós vamos chamar de ômega, ou W, da forma que você quiser. Então, a velocidade angular média, eu vou chamar de ômega, é a variação sofrida no ângulo, que é o meu Δθ, pela variação de tempo. Isso aqui é bom para a gente ir lembrando que esse delta aqui, ele representa a variação lá da nossa primeira aula, para a gente ir se acostumando e relembrando, tá? Lá no movimento retilíneo, nós temos a velocidade escalar. E existe uma relação também entre esta velocidade escalar e a velocidade angular. Deixa eu fazer aqui um desenho aqui para vocês. Digamos que a gente tenha essa trajetória aqui, ó. Esse móvel, ele se desloca com uma certa velocidade v. Digamos que o ângulo da trajetória seja esse aqui, ó. E aqui eu tenho a minha velocidade angular, que é o meu ômega. E existe uma relação entre essa velocidade linear, que é a velocidade que ele tem num determinado ponto lá, e essa velocidade angular. A relação entre os dois, esta aqui é importantíssima. Está aqui uma fórmula para a gente não esquecer. Só lembrando que o R, tá aqui o R, é o raio da trajetória. V igual a ômega R. Eu vou, inclusive, você pode, aí no seu material, eu vou colocar um vermelho aqui por cima, que esta é uma relação importantíssima para a gente resolver os exercícios que nós vamos fazer já daqui a pouco. Então, olha, nós já temos então a relação entre o espaço linear e o espaço angular. Aqui, ó, S igual a θ vezes R. Definimos o que é velocidade angular, é a variação do ângulo pela variação de tempo. E existe uma relação entre a velocidade linear e a velocidade angular. V igual a ômega R, onde V é a velocidade linear, ômega é a velocidade angular e R é o raio da trajetória que ele está descrevendo. Existem dois conceitos que nós vamos ver agora. Esses é para a gente não esquecer mais, pelo menos até as nossas provas.
que é de período e frequência. São conceitos muito comuns na nossa vida cotidiana, mas a gente talvez não saiba o significado físico exatamente desses dois conceitos, tá? Então, dizemos que um fenômeno ele é periódico quando ele se repete identicamente em intervalos de tempos sucessivos e iguais. Olha, movimento periódico. Quando você ouvir falar em movimento periódico, é um movimento em que ele descreve uma trajetória em que ele se repete. É um movimento repetitivo. Imagine, por exemplo, vamos aqui, tomei um açaí hoje. Vocês tomaram açaí hoje aí, o pessoal aí? Não? Eu tomei um açaí. Depois do açaí, imagine, tomar aquela tigelada de açaí e uma rede ali, num vento. Você deita na rede e chama lá seu irmãozinho menor, dá 50 centavos para ele lhe embalar. Aí ele vai lhe embalar. Olha, a rede vai lá, vem aqui e volta para o mesmo lugar. Imagina essa cena. Você só com o pé lá fora da rede, se embalando. Ela vai aqui e volta para a mesma posição. Isso é um movimento periódico. É aquele movimento que se repete. Então, movimentos periódicos, ele é um movimento que ele se repete ao longo do tempo, tá? O período T é o menor intervalo de tempo de repetição do fenômeno. Vamos pegar o exemplo da gente se embalando na rede. Ó, quando nós estamos aqui, aí tem o seu irmãozinho que está ali embalando, aí você vai lá e volta para cá, vai e volta. O tempo que leva para você fazer esse movimento completo, para ir e voltar, nós chamamos de período. É o tempo que leva para fazer um ciclo completo do movimento. Outro exemplo, um exemplo que a gente está também muito acostumado. Quanto tempo leva, por exemplo, para a Terra girar em torno do seu próprio eixo? Que a gente chama de movimento de rotação. Isso é um movimento periódico. É um dia, ou seja, 24 horas. Então, o período do movimento de rotação da Terra é 24 horas, ou seja, um dia. Então, por aí você já vê que período é um tempo. Então, se é tempo, ele vai ser medido. Se for no sistema internacional, é em segundos, mas nós já aprendemos que a gente pode medir tempo em minuto, em hora, em dia, em ano e por aí vai. Então, período é o tempo que leva no movimento periódico para fazer um ciclo completo. Na roda gigante, por exemplo, se você está numa roda gigante, é o tempo que leva para dar uma volta completa. Se você leva para dar uma volta completa, se você leva 10 segundos, não, 10 segundos é pouco, leva aí 30 segundos para dar uma volta completa, então o período daquele movimento que você está fazendo é de 30 segundos, tá? Então, período. E esse período nós vamos chamar de T maiúsculo. E o outro conceito que a gente também não pode mais esquecer daqui para frente é de frequência. É um negócio assim meio parecido, mas não é a mesma coisa que período. A frequência, ela já é ela lhe dá o número de vezes que ocorre aquela oscilação por unidade de tempo. Vamos voltar lá para a rede. Ó, você está lá na rede. Aí você marca aqui no seu relógio. A gente nem usa mais relógio agora, é no celular. Pega o celular e marca lá 1 minuto. 1 minuto. Aí você marca lá quantas vezes a rede vai fazer esse movimento em 1 minuto. Você marca lá 1, 2, 3. Digamos que tenha dado 5 vezes. Em 1 minuto, foram 5 vezes que a rede foi lá e voltou. Significa que a frequência daquele movimento é 5 oscilações por minuto. 5 oscilações por minuto, ou seja, é o número de vezes que o movimento se repete na unidade de tempo, que pode ser por segundo, pode ser por minuto, pode ser por hora, pode ser por dia, enfim, na unidade de tempo que você quiser.
Então, a unidade de frequência é número de oscilações, ou seja, ciclos por unidade de tempo, por segundo. Então, pode ser oscilações por segundo, e oscilações por segundo nós chamamos de Hertz, tá? Ciclos por segundo, ou oscilações por segundo, nós chamamos de Hertz. Mas uma outra unidade que a gente utiliza muito em frequência, que a gente também não pode esquecer, é rotações por minuto, ou seja, RPM. Então, quando você já tinha até um grupo de rock chamado RPM, rotações por minuto, é o tempo, é o número de vezes que oscila, seja que movimento periódico for, em um minuto, tá? Rotações por minuto, oscilações por segundo, sendo que oscilações por segundo nós vamos chamar de Hertz. Hertz em homenagem a um físico aí do passado, tá? Inclusive, quando nós estivermos estudando ondas, vai ser muito, mas muito importante esses dois conceitos, de frequência e de período, porque o movimento ondulatório é um movimento periódico, é um movimento que se repete. Você já deve ter visto, ouvido, aliás, numa rádio, o locutor anunciar a frequência da rádio. 102, ou 103, ou 92, ou 93, e isso aí é em megahertz, que já são megas, já são múltiplos de hertz, que são milhões de hertz, ou seja, é a frequência da onda, é o número de vezes que ela oscila na unidade de tempo, tá? Então, os dois conceitos para a gente não esquecer mais, frequência e período. Só que existe uma relação entre frequência e período, tá? Aqui para a gente não esquecer mais. O período, que é T, T maiúsculo, nós vamos representar período por T, de T maiúsculo, é o inverso da frequência. Aqui também uma relação para a gente não esquecer mais. Não esqueçam essa relação. Essas equações que eu estou fazendo questão de colocar aqui, nós utilizamos ela nas resoluções dos exercícios. E agora nós vamos entrar no movimento circular uniforme propriamente dito. Movimento circular uniforme é um movimento em que a trajetória é uma circunferência, em que a velocidade angular deste movimento é constante. Olha, lembrem-se que lá no movimento retilíneo uniforme, as características do movimento retilíneo uniforme, vamos aproveitar e relembrar aqui: trajetória retilínea, velocidade escalar constante e diferente de zero. Se a velocidade escalar é constante, já sei que o movimento é retilíneo e uniforme. E aí tinha aquelas equações, aquela equação do sorvete. Lembra da equação do sorvete? A primeira que nós aprendemos aqui, S igual a S0 mais VT, aprendemos que a velocidade é constante, diferente de zero, e aprendemos lá no movimento retilíneo uniforme que a aceleração é zero, ela é nula. Vale a mesma coisa para cá, só que agora para o movimento circular. Então, o movimento circular uniforme, trajetória é uma circunferência. A velocidade angular, olha aqui, ela é constante e diferente de zero. E a aceleração angular, que nós nem falamos dela aqui, ela é nula, não tem aceleração angular, tá? Então, no movimento circular uniforme, a função horária desse movimento, lembre lá da fórmula do sorvete, vale a mesma para cá. Nós só vamos substituir agora o S por θ, onde θ é o espaço angular. S igual a S0 mais VT, vai ficar θ igual a θ0 mais ômega t. Está aí a função horária do movimento circular uniforme. Θ é o espaço angular no instante t, θ0
com a frequência. Esta é importantíssima para nós. Essa velocidade angular ômega, vou colocá-la bem aqui, ó. Vamos lembrar do conceito de velocidade angular? É a variação sofrida no... A câmera agora fica dançando aqui, ó. É a variação sofrida no ângulo, no espaço angular, dividido pelo tempo. Então, se nós considerarmos uma trajetória completa no movimento circular uniforme, o tempo que leva para dar uma volta completa é o período. Acabamos de falar de período. Período é o tempo que leva para dar uma volta completa. Mas para dar uma volta completa no movimento circular, ele vai percorrer um ângulo de quanto? Um ângulo de 360 graus, que em radiano equivale a 2π. Então, se eu pegar o meu ângulo todo que ele andou, 2π, e dividir pelo tempo que levou para fazer isso, que foi qual? Um período. Eu vou ter uma relação aqui, que é a minha relação 2π sobre o período. Ou seja, a minha velocidade angular é ângulo total da circunferência, que é 2π, dividido pelo tempo que ele leva para dar uma volta completa, que é o período. Então, a velocidade angular é 2π sobre o período t. Essa é uma outra relação importante. Mas se eu tenho uma relação com o período, eu posso também ter uma relação com a frequência. Por quê? O período não é o inverso da frequência, então a frequência é o inverso do período. Se eu passo f para cá e o t para cá, fica f igual a 1 sobre t. 1 sobre t, que está aqui, quando t está aqui embaixo, é exatamente a frequência. Então, daí vem essa outra relação aqui, ó. A minha velocidade angular é 2π vezes a frequência. Tá aí os conceitos para a gente não esquecer mais, tá? Velocidade angular, 2π vezes f, ou 2π sobre t, onde t é o período. E quando você já deve ter tido a sensação, vamos ver aqui. Todo mundo aqui sabe andar de bicicleta. Nós estamos aqui na rotatória do Santo Inês, aqui onde fica em frente ao nosso estúdio. Imagina que você vem aí na sua bicicleta. Você vem chutado na bicicleta. Quanto é que uma bicicleta corre aí? Uns 50 km por hora na bicicleta. E aí você vai dar um giro nessa trajetória. Cuidado! Você já experimentou fazer isso? Entre numa curva, num movimento, seja qualquer movimento curvilíneo, mas vamos dizer, a trajetória aqui ela é uma circunferência, é uma trajetória circular. Quando você entra nessa trajetória numa bicicleta ou num carro mesmo, você vai perceber que tem uma força que tende a colocar você em linha reta. Ou seja, que está lhe empurrando para fora da trajetória. Você já deve, tanto que quando você vai entrar, fazer uma curva na bicicleta, você inclina ela um pouco para o lado de dentro, que é para equilibrar essa força que está lhe empurrando para fora. Porque se você não conseguir fazer isso, o que é que vai acontecer? Você vai perder a curva, vai sair da rodovia, da rua, seja lá do que você tiver, ou da rotatória. Então, essa força que está lhe empurrando para fora, ela tem a ver com uma aceleração que existe nesse movimento curvilíneo, nesse caso no movimento circular. Essa é uma aceleração que ela provoca exatamente a mudança na direção da trajetória. Porque quando você está no movimento, olha, observe, vou aproveitar esse desenho que eu estou aqui. Nesse instante bem aqui, a direção da velocidade é essa, ó. Mas se eu pegar um outro instante bem aqui, a minha velocidade, ela já está para cá, olha como mudou a direção aqui, ó. Qualquer instante que você pegar aqui, a direção está diferente, ó. Hora está aqui, hora está aqui, hora está aqui. Essa mudança na direção da velocidade é provocada por uma aceleração que nós chamamos de aceleração centrípeta.
todo movimento curvilíneo ele tem essa aceleração centrípeta, que é essa aceleração que vai gerar uma força centrípeta e uma força centrífuga com a aceleração centrífuga, que ela tem o mesmo conceito. Então, olha, a aceleração centrípeta é uma aceleração que provoca mudança na direção da velocidade escalar, da velocidade linear. Não é da velocidade angular, tá? É da velocidade linear, olha, dessa velocidade v. Essa aceleração centrípeta, ainda tem espaço ali? Tem, eu vou colocar ali. Ela é dada por essa relação aqui, ó. É a velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. V ao quadrado sobre R. Está aí mais uma equaçãozinha para a gente. Jorge, aí você olha para cá. Tudo isso, Jorge, de fórmula. Como é que eu vou gravar isso tudo? Fazendo exercício. Quanto mais exercício nós fizermos, mais nós vamos nos familiarizando com essas fórmulas e, consequentemente, vamos gravando elas todas, tá? Mas essa aceleração centrípeta, ela também pode ser dada em função da velocidade angular. Ali ela está em função da velocidade escalar. É só você lembrar que existe uma relação entre a velocidade escalar e a velocidade angular. V igual a ômega vezes R. Se eu substituir no lugar de V aqui, ômega vezes R, vai dar que a minha aceleração centrípeta vai ser ômega ao quadrado vezes o raio. É outra forma da gente escrever a aceleração centrípeta. Tudo isso aí está no seu material que você recebeu aí. Inclusive, olha, você que você recebe todas as aulas, você recebe esse material aí. Tem material de todas as outras aulas, em todas as disciplinas. E se você começou agora, vá lá, entre lá no nosso... Como é que chama lá o nome da... Esqueci como é que chama lá Chama lá onde está o material, como é que é o nome? Porque eu não estou aqui com o de ouvido, mas lá tem, você vai entrar lá e tem esse material todinho, tá? É bom você ir revisando, vai lá, vai revisando. Classroom, tá ali, ele colocou ali. Classroom, daí é em inglês ainda. Classroom. Classroom em português é a sala de aula. Sala de aula. É melhor chamar em inglês mesmo, fica mais bonito. Classroom. Ou sala de aula, não vou mais esquecer que eu vou chamar de sala de aula agora, tá? E para finalizar o movimento circular uniforme, a grande maioria dos exercícios que vem, claro, vem sobre aceleração centrípeta, sobre velocidade angular, frequência, período, mas tem muitos exercícios que caem nas nossas provas que vem em cima desta relação aqui, que é a transmissão do movimento circular uniforme. Existem alguns sistemas que interligam, se eles se interligam e se transmitem esses movimentos de um sistema para o outro. Por exemplo, vamos pegar uma bicicleta. Vamos voltar na bicicleta. A bicicleta tem lá um pedal, você está pedalando lá, provocando um movimento circular. Esse pedal, ele gira aqui o negócio de uma catraca, e essa catraca tem uma corrente, e essa corrente aqui vai pegar numa outra catraca lá no pneu de propulsão, e tem uma outra catraca menor, e é isso que vai provocar o movimento. Ou seja, você fez um movimento aqui no pedal, que passou para essa catraca, que passou para a catraca menor, que passou para a roda grande, e assim vai. Da mesma forma, os sistemas de polias. As polias, você já deve ter visto um motor, quando você for lá na amassadeira de açaí, observe lá naquela batedeira, tem lá um motor elétrico, e esse motor elétrico, quando você liga ele, ele gira aqui com uma polia, e essa polia está ligada com uma correia a um sistema de um eixo de uma polia maior aqui, que gira um eixo que vai girar o açaí aqui dentro para tirar a polpa do açaí, tá? Esse sistema é um movimento circular, e aqui você tem uma polia ligando uma polia na outra polia, e assim sucessivamente. Existe uma relação entre esses movimentos nessas polias, que é a transmissão que a gente está chamando aqui. Se você abrir o capô de um carro, ver lá o motor, tem várias polias, vários sistemas desses. Como é que se transmite? Que você
liga uma polia do motor com a polia do gerador, não sei como é que chama lá o nome, que mantém a bateria carregada, alternador, lembrei, alternador, aí tem uma polia lá do sistema de ar-condicionado, dê uma olhada, cheio de poliazinhas lá. E aí existe uma relação entre esses sistemas, mas a principal, eu não vou apagar isso aqui porque eu vou precisar disso aqui, mas eu vou apagar aqui porque eu quero mostrar para vocês, para ficar gravado na nossa mente. Vou apagar aqui, ó. Esse desenho você já tem aí no seu material, mas eu quero colocá-lo aqui. Você tem uma polia maior, tem uma polia menor, essa aqui tem um certo raio RA, essa aqui tem um raio menor que eu vou chamar de RB, e aqui você tem a polia uma ligada à outra através dessa correia, tá? Como se fosse aqui duas rodas, tá? Interligadas nessa polia. Essa polia aqui está girando com uma certa velocidade angular, que eu vou chamar de ômega A, e essa aqui está girando com uma velocidade angular, que eu vou chamar de ômega B. Bem, a questão é o seguinte, existe uma velocidade aqui, que é a velocidade linear. E essa aqui também tem uma velocidade em qualquer ponto aqui, que eu vou chamar de VB. Olha onde é que está e a velocidade V da polia. Nessa transmissão desse movimento, o que se mantém igual nos dois sistemas, independente do tamanho do raio, independente da velocidade angular, é exatamente isso aqui, ó. A velocidade é uma só. Tanto aqui quanto aqui, porque a polia é uma só. A corrente da bicicleta é uma só. Então isso faz com que a minha velocidade seja a mesma. É isso que vai me permitir resolver os exercícios e as relações que eu preciso ter para resolver os exercícios. Porque se a gente lembrar, velocidade, está bem aqui ainda, olha. Velocidade é ômega vezes R. Então eu posso dizer que a velocidade de A é ômega A vezes o raio de A. Assim como eu posso dizer que velocidade de B é ômega B vezes o raio de B. Está aqui, ó. Se você não quiser decorar essa, mas souber esta e essa, você chega nessa. Então, ômega vezes R, ou seja, a velocidade angular de A vezes o raio de A é igual à velocidade angular de B vezes o raio de B. Mas eu aprendi também, deixa eu ver se ainda está aqui, ó. Ômega é 2π vezes F. Se eu substituir bem aqui, olha, 2π vezes a frequência de A e substituir bem aqui 2π vezes a frequência de B, cortar o π, que ele é igual, então eu posso dizer que a frequência de A vezes o raio de A é igual à frequência de B vezes o raio de B. Ó. Aqui é a relação. Vejam que todas se originam aqui. Se eu tenho uma relação da frequência, eu também tenho uma relação com o período, porque a frequência é o inverso do período e o período é o inverso da frequência. Então eu posso dizer também que o raio de A dividido pelo período de A é igual ao raio de B dividido pelo período de B. Mas você pode estar dizendo, mas Jorge, que coisa, né? Inclusive, nem tem aí, você pode até colocar essa relação aí no seu material, é a mesma, tá? Tudo isso de fórmula, olha, só aqui tem um monte delas, mas todas se originam de uma coisa só. E agora nós vamos fazer os exercícios. Você vai ver nos exercícios que não é tão difícil quanto parece. Inclusive aqui eu acho que tem até menos conta do que as contas que a gente estava acostumado a fazer lá. Pronto para fazer os exercícios, mas eu quero fazer uma pergunta para você. Os exercícios das aulas anteriores, você já resolveu algum? Responda aí para a gente. Quantos você já fez? Eu acho que nós já resolvemos aqui uns
Essa é a quinta aula, 4. Resolvemos quase uns 40 exercícios aqui. E você, já fez quantos? Já fez pelo menos aí uns 500? Esse material está aí com você. Vamos tentar, vamos fazer. Nós ainda vamos resolver alguns aqui. Depois nós vamos fazer um aulão aqui só para resolver exercício. E hoje nós vamos fazer mais alguns agora sobre movimento circular uniforme. Não tem outra maneira da gente aprender essas fórmulas e aprender a fazer as questões do Enem ou do concurso público. Lembrando que o que nós estamos vendo aqui é o mesmo que cai no Enem e é o mesmo que cai no concurso público. CFO, tanto do bombeiro militar quanto da polícia militar. O programa de física é o mesmo para tudo. Essa que é a vantagem, né? A física é tudo igual, ela não muda. E para qualquer concurso que você for fazer que tenha física, sempre vai cair. Então vamos fazer o primeiro exercício. Eu nem sei onde eu coloquei a canetinha. Está aqui a canetinha. Vamos lá. Diz assim, olha, questão de número 1. Duas polias A e B, ligadas por uma correia inextensível, têm raios RA, vou colocar bem aqui, ó, raios RA 60 centímetros e RB 20 centímetros. Conforme o desenho abaixo. Admitindo que não haja escorregamento da correia e sabendo que a frequência da polia A é 30 RPM, frequência da polia A, 30 RPM. RPM é rotação por minuto, só para lembrando. Então, quanto vale a frequência da polia B? Ele quer a frequência de B. Tá aí. O problema está aqui, olha, a equação está aqui, está exatamente aí no quadro. O que se mantém constante aqui? Vou até fazer o desenho, ó, tá bem aqui, eu vou riscar em cima do desenho. É isso aqui, olha, é a velocidade. Dissemos aqui, a velocidade da polia A e a velocidade na polia B é a mesma, eu estou falando de velocidade linear, não é de velocidade angular. A velocidade angular é diferente, ó, mas a velocidade escalar é a mesma. Então, vou colocar bem aqui. A velocidade de A é a mesma velocidade de B. Digamos que eu tenha esquecido essas últimas relações, mas eu lembro que V é V, olha, tá bem aqui, ó, é ômega vezes R. Mas eu sei que ômega, essa relação aqui de ômega é 2π sobre T ou 2πf. Então, o V tem uma relação com o F. E é essa relação que está bem aqui, ó. Ômega A vezes o raio de A é igual a ômega B vezes o raio de B. Vou colocar aqui. Essa bem aqui, ó. Ômega A vezes o raio de A é igual a ômega B vezes o raio de B. Só que ômega, a velocidade angular, tá bem aqui, ó. 2πf. Essa a gente não tem jeito, essa a gente tem que saber. 2π vezes f. Vou substituir aqui. Então, ômega A vai ser 2π vezes a frequência A, vezes o raio de A, que é igual ômega B, 2π vezes a frequência de B, vezes o raio de B. O 2π eu já posso mandá-lo embora daqui, que ele está nos dois lados da equação, posso cortar sem problema. O que é que sobrou aqui? Que a frequência de A vezes o raio de A é igual à frequência de B vezes o raio de B. Aqui, ó, frequência de A vezes o raio de A é igual à frequência de B vezes o raio de B. Eu já poderia usar direto essa equação se você lembrasse dela. Tá? O que é que eu tenho aqui? Tenho a frequência de A? Tenho. Quanto é que é? 30. Tenho o raio de A? Tenho. Quanto é que é? 60. Tenho a frequência de B? Não, é o que eu estou procurando. Tenho o raio de B? Tenho. Quanto é? 20. Bem, vou cortar logo um zero daqui, um zero desse lado. O que é que sobrou aqui? 30 vezes 6, 6 vezes 3, 18, dá 180. E esse 2 que está aqui passa dividindo.
Então, a frequência de B é 180 dividido por 2, que dá 90. Mas 90 o quê? Como eu utilizei a minha frequência A em rotações por minuto, essa minha frequência aqui também está em rotações por minuto. Essa aqui, 90, letra D. Tá? Primeira equação, primeiro problema fácil. Até as contas facilitou para a gente, tá? Então, resolvido a primeira equação. Vamos para a segunda. Segundo problema. Diz assim, olha. As máquinas cortadeiras e colheitadeiras de cana-de-açúcar podem substituir dezenas de trabalhadores rurais, o que pode alterar de forma significativa a relação de trabalho nas lavouras de cana-de-açúcar. A pá cortadeira da máquina, ilustrada na figura abaixo, gira em movimento circular uniforme a uma frequência de 300 RPM. Já me deu a frequência, eu vou colocar aqui, ó, 300 RPM. A velocidade de um ponto extremo P da pá vale. Ele quer, quando ele fala a velocidade de um ponto P extremo da trajetória lá, é a velocidade escalar. É aquela velocidade V, é o que ele está me pedindo. Vou tentar fazer esse desenho aqui para... Tem aqui, mas está meio escuro, vou fazer. Eu não vou fazer que ele já está aqui. Ele me deu o raio da trajetória. Olha aí no desenho, olha. No desenho que você tem aqui, você tem o raio da trajetória, que é 60 centímetros. Ele está pedindo a velocidade, ele me dá o raio e me dá a frequência. E a minha resposta é em metros por segundo. Primeiro eu tenho que saber qual é a minha relação entre velocidade e velocidade angular e, consequentemente, frequência. Bom, digamos que eu não lembre dessa fórmula bem aqui, olha. V, onde é que está? Essa aqui eu tenho que lembrar, é essa que eu vou utilizar. V igual a ômega vezes R. Mas eu vou substituir, vou usar esta e vou usar esta aqui. Vou usar as duas, tá? Então vamos lá. V é igual a ômega vezes R. Mas ômega, está bem aqui, olha, é 2π vezes F. Por que eu estou colocando F? Porque ele me deu a frequência e não o período. Por isso que eu vou usar 2π vezes F e não 2π sobre T. Então, ômega é 2π vezes F, vezes o raio. Vamos ver se eu já tenho tudinho aqui. Velocidade é o que eu estou procurando. 2π. Π ele mandou eu considerar aproximadamente 3. Às vezes ele manda a gente considerar 3,14, ou às vezes ele manda arredondar para 3. A frequência eu tenho, 300, e o raio eu tenho. Eu só tenho que ter cuidado com uma coisa aqui. O problema está resolvido, é só substituir e fazer conta, mas tem um detalhe que a gente tem que ficar atento. São as unidades. Quais são as unidades que ele me deu? Ele me deu a frequência em rotações por minuto. A minha velocidade, ele quer em metros por segundo. Então, já tem uma divergência aí. Eu vou ter que transformar essa minha frequência de rotação por minuto para rotação por segundo, que na verdade é o Hertz. Se eu não fizer essa transformação, o meu problema não vai dar nenhuma das alternativas, que as alternativas estão lá. Elas estão em metros por segundo. E ele me deu também o raio em centímetro. A minha velocidade que ele está dando lá, pode olhar lá, é em metros por segundo. E a unidade de comprimento no sistema internacional, nós falamos na nossa primeira aula, é o metro. Então, para resolver o problema, antes de substituir lá, eu preciso transformar a minha rotação, a minha frequência para Hertz, rotação por segundo. Preciso transformar o meu raio, que está em centímetro, para metro.
Fazendo isso, é só substituir. Então, vou fazer essa transformação aqui, ó. 300 rotações por minuto. Para eu transformar por segundo, 300 rotações. De minuto para segundo, em 1 minuto, eu tenho 60 segundos. Corto aqui, 30 dividido por 6 dá 5. Então, dá 5 rotações por segundo, que é Hertz. Feita a minha transformação da unidade. Tá? Eu dividi o valor por 60, porque é por minuto, está embaixo. Então, transformo minuto para segundo e vou dividir. E o raio? O raio está aqui, ó, 60 centímetros para metro. Como é que eu faço? Eu não vou desenhar aqui, mas lá na nossa primeira aula, vá lá atrás e observe, nós fizemos uma reta numerada. Tinha lá quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Com essa reta numerada eu transformo do que eu quiser para o que eu quiser. Eu estou aqui em centímetro e quero chegar em metro. Eu vou ter que andar com a vírgula para a esquerda. Quantas casas? 2. Então, para transformar de centímetros para metros, eu ando com a vírgula 2 casas para a esquerda. Ou a mesma coisa que dividir por 100. Tá? Então, aqui vai dar 0,6 metros. Agora eu vou voltar para cá. Vamos voltar para cá e fazer as contas. A minha velocidade será, então, 2 vezes π, que ele mandou considerar 3, vezes a frequência, que é 5, vezes o raio, que é 0,6. 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 5, 30, 30 vezes 0,6, se você fizer todas essas contas aí, vai dar 18 metros por segundo, que é a nossa resposta. Letra C. O único detalhe que a gente tem que observar sempre nesses problemas é ter o cuidado com as unidades. Vejam que se a gente não faz as transformações das unidades, não ia dar a resposta correta do problema. Neste caso, tivemos que transformar de centímetro para metro e tivemos que transformar de rotações por minuto para Hertz. Por isso que na nossa primeira aula nós tivemos que fazer toda aquela revisão de contar. Nós precisamos saber fazer as continhas. Se não souber, já era. Tá? Vamos fazer outro. Questão de número 3. Diz assim: salto de penhasco, tem até isso, salto de penhasco é um esporte que consiste em saltar de uma plataforma elevada em direção à água, realizando movimentos estéticos durante a queda. O saltador é avaliado nos seguintes aspectos: criatividade, destreza, rigor de execução do salto previsto, simetria, cadência de movimentos e entrada na água. Considere que o atleta salte de uma plataforma e realize 4 rotações completas durante a sua apresentação. Imagine a cena. O cara vai saltar de um penhasco. Quando ele salta, ele vai dar aqueles saltos mortais que a gente chama, né? Neste caso, ele está dizendo que ele vai dar 4 rotações, 4 giros completos. 4 rotações completas durante sua apresentação, entrando na água 2 segundos após o salto. Ele vai levar um tempo de 2 segundos, ΔT. Quando termina a 4ª rotação, sabendo que a velocidade angular para a realização de N rotações é calculada pela expressão. Ele me deu a expressão. Ele disse que a velocidade angular é 360 vezes N dividido por ΔT. Assinale a alternativa que representa a velocidade angular das rotações desse atleta em graus por
segundo. Vamos lá. Olha, ele já me deu a fórmula. 360 vezes delta vezes n. Quanto é que vale o n? Quantas rotações ele deu? Olha, n é o número de rotações. Foram 4. Dividido por ΔT, que é 2. Esse não tem nem muito o que pensar. Ele já me deu a fórmula. Esse cara que fez esse problema é muito bonzinho. Ele não deu tempo, não deu nem chance para a gente pensar. É substituir e fazer as contas. É você saber tirar os dados do problema. Tá? Então, fazendo as contas aqui. 4 dividido por 2 dá 2. 360 vezes 2 dá 720 graus por segundo, tá? Letra B. Que a fórmula ele já me deu em graus, tá? Vamos lá, questão de número 4. Em um equipamento industrial, 2 engrenagens A e B giram 100 vezes por segundo e 600 vezes por minuto. O que é isso? Que dados são esses? Olha, aqui é onde vai matar a charada do problema. Ele diz, em um equipamento industrial, 2 engrenagens A e B giram. Uma gira 100 vezes por segundo, a outra gira 6.000 vezes por minuto. Isso é o quê? O número de vezes que ele gira na unidade de tempo é o quê? Frequência. Se você souber que isso é a frequência, pronto, acabou. Não tem mais mistério o problema. Então ele me diz que a frequência da engrenagem A é 1.000 vezes por segundo. 1.000 vezes por segundo, ou seja, 1.000 Hz. E a frequência de B é 100 vezes por segundo. A de B é 6.000 vezes por minuto. Vou colocar aqui, rotações por minuto. Uma ele deu em Hertz, a outra ele deu em RPM. Cuidado. Vamos lá. O período da engrenagem A equivale a TA e o da engrenagem B a TB. Ele quer saber a relação entre o período de A e o período de B. E agora? Aqui basta a gente ficar atento para 2 coisas. As frequências têm que estar na mesma unidade. Se tiver unidades diferentes, não vai dar certo o problema. E a outra é a relação que existe entre período e frequência. Deixa eu ver se ainda está aqui. Está aqui, ó. Como é que a nossa câmera filma isso aqui? Deixa eu passar mais para cá. Está filmando isso aqui? Tá agora, tá ali, ó. Período é o inverso da frequência, ou frequência é o inverso do período, é a mesma coisa. Essa é a relação que eu vou usar. Então vamos lá. Primeiro eu vou fazer logo a transformação das unidades aqui, tá? Eu vou usar tudo em Hertz. Então, 100 Hz e aqui 6.000 Hz. 6.000, desculpa, RPM. 6.000 rotações por minuto. Esse minuto aqui de baixo eu vou transformar para segundo. Então vamos lá. 6.000 rotações por em um minuto. Quantos segundos eu tenho? Tchan, 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 tchan. Em um minuto eu tenho 60 segundos. Em um minuto eu tenho 60 segundos. Corto aqui. 600 dividido por 6 dá 100. Rotações por segundo é Hertz. Coincidentemente, a frequência de B é a mesma frequência de A. Então vamos lá. TA sobre TB. Período de A sobre período de B.
Período é o inverso da frequência. Então, o período de A é 1 sobre a frequência de A, dividido pelo período de B, que é 1 sobre a frequência de B. Divisão de fração, conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Eu acho que o professor de matemática já ensinou isso para vocês. Divisão de fração. Se eu quero dividir duas frações, eu conservo a primeira e multiplico pela segunda invertida. Passo o denominador para cima e o numerador para baixo. Então ficou que TA sobre TB é FB sobre FA. Só que o FB vale 100 e o FA também vale 100. 100 dividido por 100 dá 1, que é a nossa resposta. Poderia ter sido outra resposta, mas nesse caso deu 1, tá? Os problemas eles são fáceis, mas a gente tem que ficar atento para as unidades e para as continhas que a gente tem que fazer. Questão de número 5. Diz assim: nada como um dia após o outro. Certamente, esse dito popular está relacionado de alguma forma com a rotação da Terra em torno do seu próprio eixo, realizando uma rotação completa a cada 24 horas. É o período do movimento de rotação da Terra, né? Pode-se então dizer que a cada hora corresponde a uma rotação de... o período de rotação da Terra, ele me deu aqui, é 24 horas. Então, pode dizer que a cada hora corresponde a uma rotação de quanto? Como é que eu calculo? Olha, em 24 horas, vai percorrer 360 graus. Ele quer isso aqui em graus. E em uma hora, vai ser quantos graus que ele vai percorrer? Isso aqui, intuitivamente, a gente já faz, né? É um negócio bem relativamente simples para se fazer. Então, para eu calcular o ângulo θ, aliás, eu vou usar a equação só para a gente lembrar, tá? Θ é igual a θ0 mais ômega vezes ΔT. O ΔT, ele me deu. O ΔT, pode-se então dizer que cada hora, ou seja, o meu ΔT é 1 hora. O θ0 é 0. Tá? Eu só tenho que lembrar uma coisa. Esse θ é o que eu vou procurar. Tá? É que esse ômega aqui, que sobrou aqui, a velocidade angular, tá bem aqui, ó. É 2π sobre o período t, ou 2π vezes f. Se eu souber dessa relação, por que eu estou usando essa aqui? Porque lá na minha fórmula tem um ômega, mas o que ele me deu foi o período, mas eu sei que o ômega, a velocidade angular, é 2π sobre o período, então eu vou substituir aqui, ó. Ômega é 2π sobre o período, vezes o meu ΔT. Vou substituir agora. 2 vezes π. Olha, ele não me deu o valor de π, tá? Se ele não me deu o valor de π, eu vou ter que adotar o valor que eu conheço, que é 3,14. Dividido pelo período, que é 24, vezes o tempo ΔT, que é 1. Aí você vai fazer essa continha aí, tá? Quando você fizer essa continha aí, você... mas daqui ainda tem um detalhe. Eu vou fazer aqui a minha conta que eu já fiz aqui no meu papel, que eu não vou fazê-la. Você pode ir fazendo aí a continha que eu vou lhe dizer quanto é que vai dar. Questão de número 5. Está aqui a questão de número 5. Está aqui. Aqui vai dar 15 graus, tá? Essa nossa resposta aqui está em radiano e eu vou ter que transformá-la para
graus, porque aqui na minha resposta ela vai vir em graus. Uma outra forma que a gente tem de fazer isso é só a gente lembrar, a gente pode usar aqui também uma regra de 3 simples, tá? Uma regra de 3 simples para nós. Ó, se eu considerar que em 24 horas, ele levou um tempo t, que foi o período, então, em 1 hora, que foi o ΔT que ele me deu, deixa eu só colocar aqui, ó. Θ igual θ0 mais ômega vezes o ΔT, tá? Se eu vou usar velocidade angular. Velocidade angular é o espaço angular θ dividido pelo tempo que ele leva para percorrer aquele espaço angular. Se eu considerar que esse meu espaço angular foi a volta completa, que eu já vou encontrar aqui em graus, 360, dividido pelo tempo que ele levou para percorrer esses 360 graus na rotação da Terra, que é o período T, que foi 24 horas, e o meu tempo é ΔT, é 1 hora, eu tenho aqui também 15 graus. 360 dividido por 24, que dá 15 graus. Essa é uma outra forma. A outra é aquela que eu falei aqui para vocês, 2π sobre t. Só que aí vai dar mais conta para a gente fazer e a resposta vem em radiano. Eu vou ter que transformar no final essa minha resposta aqui para graus, tá? Que dá 15 vai dar do mesmo jeito. Que você vai ter que multiplicar aqui 2 vezes 3,14 dividido por 24 e aí depois você transforma para graus. Lembrando que 2π radianos são 360 graus, tá? 15 graus, letra C. Questão de número 6. Vamos lá, questão de número 6. Um corpo descreve um movimento circular uniforme cuja trajetória tem 5 metros de raio. 5 metros. Considerando que o objeto descreve 2 voltas em 12 segundos. Ele faz 2 voltas em 12 segundos. É possível afirmar que sua velocidade tangencial, ele descreve 2 voltas em 12 segundos. Duas voltas em 12 segundos. É possível afirmar que sua velocidade tangencial é a minha velocidade v, em metros por segundo. Quanto é que vale? Aí ele dá os valores. Ele manda a gente adotar o π aqui, no caso, ele manda adotar 3,14 radianos, tá? As equações são essas que estão aqui. Eu vou dar 30 segundos para você dar partida nesse problema. 30 segundos. Vamos ler. Tente encaixar pelo menos a equação que você vai utilizar. Vai lá. Esqueça que ele quer velocidade em metros por segundo, tá? O que você tem que ficar atento nesse problema é que ele lhe deu um dado, mas ele não foi explícito. Ele não disse assim, olha, minha frequência é tanto. Ele só me disse que ele faz 2 voltas em 12 segundos. Por aí eu posso calcular a minha frequência. E eu tendo a minha frequência, aí o resto já fica mais fácil, tá? Lembrando, a minha frequência é 2 voltas
cada 12 segundos, ou seja, 2 Hz. Que é a mesma coisa, se eu simplificar por 2, vai dar 1/6 Hz. A partir daí, a fórmula é a fórmula que a gente já aprendeu ali atrás. Olha, V é igual a ômega vezes o raio. V igual a ômega vezes o raio. Mas eu posso, e sei que ômega é 2π vezes F, já que ele me deu a frequência. Então, V é igual a 2 vezes π vezes F, que é o ômega, vezes o raio. O resto é conta, tá? 2 vezes π. Ele mandou a gente adotar 3,14. A frequência, 1/6. Vezes o raio, que é 5 metros. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 3,14 dá 31,4 dividido por 6. 31,4 dividido por 6, essa conta fica por sua conta. Não pode ir lá no celular. Lembre que essas continhas não tem jeito, elas vão aparecer sempre. Divisão, multiplicação, soma. 3,14 dividido por 6 vai dar aproximadamente 5,2 unidades metro por segundo. Pode fazer essa conta lá, tá bem? Veja que as equações, elas sempre acabam aqui. Ó. Tira o dado, verifica as unidades e vê a equação, é só a fórmula, é só chegar lá e fazer. Vamos lá. Quantos minutos está faltando aí? 9 minutos? Então dá tempo para a gente fazer pelo menos 1 ou 2 mais. Vamos lá. Questão de número 7. Ao passar pelo sensor magnético, a velocidade linear de um ponto de uma fita cassete, isso aqui é da época da fita cassete, você imagina o pessoal que está acompanhando a aula nem sabe o que é fita cassete. A fita cassete não tem hoje os pendrive, essas coisas todas, naquela época lá eram as fitas cassete, era uma fitinha magnética que ela girava lá, tocava música, tocava, enfim, tinha filme e tudo mais. Então, ao passar pelo sensor magnético, a velocidade linear de um ponto de uma fita cassete é V igual a 0,045 metros por segundo. Tá. Depois de passar pelo sensor, a fita é enrolada em uma bobina circular de diâmetro 6 metros. 6 centímetros, aliás, tá? Desculpa. 6 centímetros. Em quanto tempo a bobina completa uma volta? Na verdade, ele quer o período, né? O tempo que leva para dar uma volta completa é o período. E ele manda a gente usar o π, aqui ele é mais generoso com a gente, ele manda a gente adotar o π 3 radiano, tá? 3 radiano. Como é que eu calculo esse período? Qual a fórmula, Jorge? Está aqui, ó. Quase sempre, lembra que eu coloquei um vermelho aqui em torno dessa fórmula aqui, ó? Porque todas quase partem daqui, ó. V é igual a velocidade escalar é igual a velocidade angular vezes o raio. Mas se você observar os dados do problema, ele não me deu a velocidade angular. O que ele me deu aqui foi a velocidade escalar e está pedindo o período. E me deu o diâmetro. Se ele me deu o diâmetro, ele me deu o raio. Porque aí a gente tem que saber que o raio é a metade do diâmetro. Se a gente também não souber disso, aí já era. Então, olha lá. V igual a ômega R. Qual é a relação entre V e período? Olha, se eu disser que a velocidade angular é 2π sobre t, aqui, e substituir isso aqui, eu tenho a fórmula que eu vou precisar. E a fórmula que eu vou usar é exatamente essa. V é igual, tá bem ali,
V igual a ômega R. Só que ômega está lá, é 2π sobre T. Tudo isso vezes o raio. Vamos agora ter cuidado com as unidades. Vamos ver se as unidades estão tudo ok? Eu acho que não está. Porque a minha velocidade está em metros por segundo e o meu diâmetro está em centímetro. Eu tenho que primeiro transformar para metro. E lembrando que o que eu preciso é o raio. E o raio é a metade do diâmetro. O raio é a metade do diâmetro. Primeiro eu vou transformar aqui, ó. Para transformar novamente de centímetro para metro, aquela reta numerada, ou eu divido por 100, ou eu lembro lá. Você tem uma reta numerada, aquela reta, para você ir de centímetro chegar no metro, eu vou andar 2 casas para a esquerda. Primeira aula nossa. 2 casas para a esquerda. Então, 6 centímetros dá 0,06 metros. E eu tenho que lembrar aqui, 2π sobre T, que o raio é o meu diâmetro dividido por 2. Se nós não lembrarmos disso, vai dar problema, nós vamos acabar errando o problema, tá? Mas o que é que ele está pedindo mesmo? Ele está pedindo o período. Então, vou passar o período para cá e a minha velocidade para cá. Então, o período vai ser 2π vezes d, dividido, o v vem para cá dividindo. 2 vezes a velocidade. Agora é só fazer as contas. 2 vezes π, que vale 3, vezes o diâmetro, que vale 0,06, dividido por 2 vezes a velocidade, que é 0,045. Esse 2 aqui eu posso cortar. Ficou que o período 3,06, 3 vezes 0,06 dá 0,18 dividido por 0,045. Aí não tem jeito. Ou você sabe fazer divisão ou não faz o problema. Divisão de número decimal, primeira aula nossa. Vá lá, treine. Não pode usar maquininha na hora da prova. Então tem que fazer a conta. Quando você fizer essa conta, você vai encontrar 4. Que é a letra C. Estamos ficando craque. Vamos fazer mais um para finalizar? Tem 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos? Vamos lá. Em um ponto material, aliás, um ponto material descreve um movimento circular uniforme com um módulo de velocidade angular igual a 10 radianos por segundo. Ele me deu a velocidade angular. 10 radiano por segundo. Após 100 segundos, o número de voltas completas percorrida por esse ponto material é, no intervalo de tempo de 100 segundos, o número de voltas completas percorridas por esse ponto material. Ele quer o número de voltas completas. E ele manda a gente anotar o π 3 radianos. 3 radianos. Aqui, eu só preciso lembrar do meu conceito de velocidade angular. Vamos lá. Velocidade angular. Não está aqui, foi... Já apaguei aqui a minha velocidade angular. Velocidade angular é o meu delta θ, o tanto que ele vai girar, tá? É o meu delta θ sobre o delta t. Então, o meu delta θ, o tanto que ele vai percorrer de ângulo, é ômega vezes delta t. Então, o ângulo que ele vai percorrer nesse tempo aí de 100 segundos vai ser ômega, que
que vale 10, vezes o tempo, que vale 100. 100 vezes 10 dá 1000. 1000 radianos. O que significa 1000 radianos? Ele ficou girando, 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 girando. Ali teve uma pergunta da Gabi. Daria certo se tivesse transformado 0,045 para centímetro? Isso é o problema anterior, né? 0,0. Você poderia ter transformado também 0,045 metros por segundo para centímetros por segundo, tá? Não tem problema. Normalmente a gente procura transformar para unidades do sistema internacional, tá, Gabi? 1000 radianos, pode ser em graus. Se fosse graus, cada 360 graus é uma volta. Em radiano, cada 2π é uma volta. A gente tem que lembrar, aí não tem jeito, a gente tem que saber dessa relação. Isso a gente aprende lá em trigonometria. Você vai aprender isso em matemática. Em 2π é uma volta completa. 2π é 360 graus. Então, se eu tenho 1000 radianos, para eu saber o número de voltas, eu divido por cada volta. Cada volta é quanto? 2π. Então, vai ficar assim, ó. 1000 dividido por uma volta completa. Uma volta completa é quantos radianos? 2 vezes π. Então, vai dar 1000 dividido por 2 vezes 3. 1000 dividido por 6. Se você fizer essa conta, faça essa conta lá em casa. Vai dar 166,7 voltas. Ele quer saber o número de voltas completas. Ele completou 166 e mais um pedacinho. Então, o número de voltas completas é 166 voltas. Que é a letra B de bola. 166 voltas. O que nos atrapalha um pouquinho é... Vou mandar dizer que a gente não paga hora extra, nem um sorvete, nem um... nada. Mas é assim, pessoal. Concluímos a cinemática. Vou relembrar aqui rapidinho para vocês. É a hora do intervalo agora, mas a gente não tem nada para fazer no intervalo, está chovendo, não dá nem para sair para dar uma caminhada. Mas nós aprendemos tudo que a gente precisava aprender de cinemática. Resolvemos um número grande de exercícios, que eu volto a dizer, nós vamos resolver mais alguns. Num determinado momento, nós vamos fazer uma revisão. Mas na cinemática, nós aprendemos tudo que a gente precisa saber para as nossas provas do Enem e, com certeza, não tenha dúvida disso, uma ou duas questões do Enem e do concurso vão vir daqui, da cinemática. Aceleração, velocidade, trajetória, ponto material, movimento retilíneo uniforme, equação horária, S igual a S0 mais VT, velocidade constante, aceleração zero, movimento uniformemente variado, S igual a S0 mais V0T mais meio de AT ao quadrado, V igual a V0 mais aceleração vezes o tempo, ou a equação de Torricelli, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação de espaço. Essas foram as equações que nós aprendemos no movimento uniformemente variado. Aprendemos a queda livre, só substituir a aceleração pela aceleração da gravidade e ver lá o direcionamento das trajetórias. Fizemos vários exercícios sobre isso. Vimos que não depende, quando você considera as situações ideais, que não há resistência do ar, o tempo de queda que leva um corpo para cair não depende da sua massa, não depende do seu peso, porque a aceleração é uma só, a aceleração é constante. Hoje nós aprendemos o movimento circular, em especial o movimento circular uniforme, aprendemos o que é frequência, o que é período, o que é velocidade angular, enfim, temos muito conhecimento agora. Agora é hora de fazer exercício. Aqui vai ficar aí para vocês no Classroom, no seu Classroom, todos os exercícios estão aí. Temos aí pelo menos uns 4 aulas, 5 aulas, tem no mínimo uns 200 exercícios aí, 200, 300 exercícios para você fazer. Tente fazer lá. E não esqueça, o desafio, ele voltou e voltou com força total. E nós queremos o seu apoio. Inscreva-se no nosso canal do YouTube,
Você pode se inscrever, vá lá, inscreva-se no nosso canal do YouTube, faça os comentários que tenha que fazer, divulguem a volta do desafio. Nós já temos quanto? Mais de 7 mil inscritos? 7 mil, em torno de 7 mil alunos inscritos, tanto no Enem quanto no concurso público. Estamos com força total, estamos nos preparando para as aulas presenciais. Nós vamos chegar aí com você, eu quero conhecer você. Você vai nos conhecer pessoalmente, mas a gente quer conhecer você. E nós vamos ter as aulas presenciais. Nós vamos marcar aulas presenciais aqui para Macapá, em vários bairros. Nós vamos marcar aulas presenciais para Santana, para Laranjal do Jari, para Oiapoque, para cá. Eu estive em Oiapoque semana passada, encontrei alunos que estão assistindo às aulas conosco. Temos alunos no Baili, que só não vai dar para sair do estado. Se a gente pudesse sair do estado, a gente estava indo agora lá para Afuá, que está tendo Festival do Camarão. Mas nós vamos estar em todos os municípios aqui do estado, Laranjal do Jari, Mazagão, hoje tem a festa de Santiago, queremos encontrar você, vamos ter as aulas presenciais e nós vamos, a partir da semana que vem, olha, fique atento, talvez você está acompanhando, mas você vai receber uma ligação, assim como os outros alunos, quase 7 mil vão ligar. Vou colocar o nosso pessoal todo para ligar para você, nós vamos querer ouvi-lo, querer saber o que você está achando, que sugestão você tem, para nós melhorarmos. Nós estamos aqui para contribuir com vocês. Eu quero ver você aprovado no Enem. Eu quero ver você sendo oficial da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. E você sabe quanto é que paga no desafio para estudar e ter todo esse material, toda essa equipe de professores à sua disposição? Nada. O desafio é totalmente gratuito. Nós somos o maior curso preparatório gratuito do Brasil e com os melhores professores. Valeu, até a próxima. Inscreva-se no nosso YouTube.